Fala galera, beleza? Hoje o papo ele é um pouco mais sério, mas é daqueles que a gente precisa trazer pra vocês. Lembra daquele advogado que ele bombou nas redes sociais? O cara que tinha um jargão dizendo no coco e no relógio? No coco e no relógio, não precisa correr, matou ele 190. Pois é. João Neto, um influencer jurídico que se tornou queridinho da internet com seus conselhos meio malucos e até seu jeito irreverente de falar sobre direito criminal. Mas olha só que reviravolta. O cara que tem mais de 2 milhões de seguidores em média e vivia dando dicas de como se comportar diante da lei, agora tá do outro lado do balcão. João Neto foi preso em flagrante, acusado de agredir a própria namorada, uma mulher de 25 anos. E não é fofoca de internet não. Tem boletim de ocorrência, tem depoimento da vítima, tem imagem de câmera de segurança na porta do próprio apartamento dele, cara, tem tudo. E o que deixa esse caso ainda mais bizarro é que esse mesmo cara, há um tempo atrás, soltou pérolas como: homem só tem um motivo para bater em mulher, se ela lhe bater. Pois é, a ironia é cruel, não é mesmo? Hoje a gente vai destrinchar essa história toda para vocês. Desde quem é esse personagem que conquistou milhões nas redes sociais, até os detalhes do caso que pode, cara, manchar permanentemente a carreira desse então advogado. Então fica até o final, cara, que o tema hoje ele tá bem quente. A princípio, quem é João Neto? Antes de virar celebridade da internet, com seus bordões de conselhos jurídicos bastante polêmicos, João Neto construiu toda uma história. Nascido lá em Salvador, na Bahia, num bairro chamado Piripiri, João vem de origem bastante humilde. Ele sempre fez questão de frisar isso em todos os podcasts que ia. E até mesmo que ele aquele papo de venci na vida apesar das dificuldades, sabe? E olha, a história dele realmente tem, cara, seus capítulos interessantes. João sempre se apresenta como um combo completo: advogado criminalista, mestre em ciências criminais, ex-policial militar, cara, e por aí vai. Dizem que ele tem 4 pós-graduações, incluindo o mestrado. Isso é muito impressionante. Mas aqui já começa a primeira controvérsia em todo o seu caso. Porque sobre essa parte da carreira militar, a PM da Bahia veio a público esclarecer que o cara nem completou o curso de formação. Ele foi desligado antes mesmo de botar o pé na rua como um policial oficialmente. Opa! Então temos a primeira contradição na história do nosso personagem. Mas a virada de chave de João, ela aconteceu mesmo lá em 2020. Segundo ele conta, estava no caixa do próprio mercadinho quando um cara entrou para tentar matar um dos funcionários dele. Foi aí que João, dizendo agir em legítima defesa, acabou sacando uma arma e atirou no sujeito. O caso viralizou justamente numa época em que o Brasil, cara, fervilhava no debate sobre armamento civil. E o João, cara, esperto como é, aproveitou os holofotes. Foi quando ele então começou a ganhar tração nas redes sociais com seu estilo um pouco peculiar de comunicar e falar mais sobre o direito. Vejam esse trecho agora que a gente vai mostrar pra vocês. E ó, Vai tomar aqui, e é sem... na máxima e E é outra. sem menino nenhum. Aprendi isso Onde com é? E Jota. onde é o estilo, doutor? É no coco e no relógio. Ó, e vou lhe dizer. E aprendi isso na polícia da Bahia. Superioridade numérica sempre. Com certeza. Sempre vai abordar um, tem que ter no mínimo 2 polícias, pai. Um aqui, ó, fazendo a máxima e o outro dando baculejo. E o polícia que tá dando baculejo, sempre esperto pra não tomar fogo amigo. O quê? Tá aqui dando baculejo porque o cara deu aquela, já sabe, tem que estar em sincronia os dois, pá. Exatamente. O cara deu, se afasta, Senta o pau. senta o dedo, irmão. É no coco e no relógio, não tem negócio de 2 cabos. Ah, não, vou responder. Responda, porra. É melhor Prefira 7 julgando. ser julgado por 7 do que ser carregado por 6, porra. Entenderam? E assim acabou nascendo o bordão que, cara, o consagrou. É no coco e no relógio. Uma referência nada sutil sobre atirar na cabeça e no coração em caso de legítima defesa. Sempre acompanhado do famoso "cuida, pai, cuida" no final dos seus vídeos. O personagem ele foi crescendo e João investiu pesado nisso. A fórmula era simples e eficaz: pegar dúvidas jurídicas do dia a dia, principalmente do direito criminal, e responder com um linguajar mais informal, de rua ali, cheio de gírias, palavreados e uma dose generosa de deboche. Abre aspas. Cliente do Dr. João Neto nunca é culpado de nada. Fecha aspas. Ele sempre repetia isso com bastante ênfase, referindo-se a si mesmo como uma terceira pessoa. Cara, e o João, ele tinha um personagem completo. Ele era construído de forma cirúrgica para gerar identificação com o pavão. E claro, muito engajamento. Isso acabou dando super certo. Tanto que lá em 2023, ele já tinha mais de 2 milhões de seguidores e foi chamado para ser o advogado de ninguém menos que o próprio
Pablo Marçal. Isso ocorreu durante aquela campanha à Prefeitura de São Paulo. Vocês lembram? Quer prova maior do que esse cara ele tinha chegado ao topo da influência digital? Além dos conselhos jurídicos, João também fazia rifas, doações e ações de caridade no Instagram, reforçando assim aquela imagem de advogado do povo. Também não costumava economizar ostentação. Carrões, roupas de marca, relógios caros. Cara, o pacote completo de influência é bem sucedido. Mas vamos realmente ao que interessa. O que aconteceu na segunda-feira, dia 14 de abril, lá em Maceió, Alagoas? Segundo reportagens, moradores de um prédio no bairro chamado Jatiuca escutaram gritos e sons de briga vindo de um apartamento. Preocupados assim, acabaram acionando a polícia. Pouco depois, uma mulher de 25 anos estava entrada em um hospital particular da cidade com um corte profundo, cara, na região do queixo aqui mais ou menos. Ela estava sangrando muito e precisou levar 3 pontos. Quando os policiais chegaram ao local, descobriram que o apartamento era nada mais nada menos do que o famoso advogado chamado João Neto. E a mulher ferida era sua namorada. O relacionamento deles, segundo consta, já durava cerca de 2 anos. E no boletim de ocorrência registrado, a moça contou uma história bastante pesada. Segundo ela, João a empurrou com força durante uma discussão, fazendo com que ela caísse e batesse o queixo diretamente ao chão, provocando um corte profundo. E o pior, ela afirmou aos policiais que essa não era a primeira vez que sofria agressão do advogado. A mulher chegou a relatar episódios anteriores onde teria sido enforcada, chutada e até mesmo empurrada pelo influencer. E isso aconteceu ao ponto de algumas vezes ela precisar até mesmo de atendimento médico. Cara, o que deu um nó nessa história toda foram as imagens de segurança do próprio prédio que vazaram. Vocês provavelmente já viram por aí, mas vamos descrever um pouco o que aconteceu. Os dois aparecem aparentemente tendo uma briga. Perceba que o João, ele a empurra e os dois acabam caindo no chão. Em outra imagem, a mulher aparece no corredor usando um vestido laranja, visivelmente machucado e sangrando. João Neto sai todo preocupado do apartamento com um pano na mão e tenta pressionar contra o rosto dela, aparentemente para tentar estancar o sangue. Cara, a cena é meio estranha. Tem gente que vê na atitude dele ali uma tentativa de ajuda, outros interpretam aquilo como uma forma mais agressiva de contenção, cara, quase encurralando a mulher contra a parede. Em determinado momento, ela parece, cara, enfraquecer e desliza até o chão, quase desmaiar. Outro detalhe bizarro é que João aparece ordenando que um homem que prestava serviço no apartamento, ele limpa ali o sangue do chão e entrega os pertences da mulher. O cara obedece, limpa os rastros de sangue e traz o tênis e o celular dela. Todo esse circo acontece enquanto a mulher ela está claramente precisando de atendimento médico urgente. Os vídeos são pequenos e terminam sem mostrar como ela foi parar no hospital. Segundo as informações da polícia, não foi João quem a levou para receber atendimento. Tá, e o que aconteceu com o doutor do coco e do relógio? Segundo a Operação Policial Litorânea Integrada, a OPLIT, João Neto foi encontrado circulando de moto pelos arredores do hospital, onde a vítima estava sendo atendida, acompanhado de outro cara não identificado. Pareciam que eles estavam monitorando aquela toda a situação. Foi aí que os policiais deram a voz de prisão. Pegaram João em flagrante por lesão corporal e violência doméstica. E olha, não foi uma prisãozinha qualquer não, ela foi séria. Tanto que depois da prisão em flagrante, ela foi convertida em preventiva. Ou seja, por tempo indeterminado até que o processo seja julgado. Quando a notícia caiu na internet, cara, foi um estouro. Imagina o choque dos seguidores do cara que dava dicas de como se comportar diante da lei. Preso por agressão. A ironia é brutal, cara. Temos que chegar a esse consenso. Até agora, o próprio João Neto não se manifestou diretamente sobre o caso. O que temos é uma nota da defesa dele, publicada no próprio Instagram. Tão vaga e cheia de juridiquês que não esclarece absolutamente nada. Deixa eu mostrar para vocês como isso não faz sentido algum. Vou ler para vocês agora. A defesa do advogado João Neto vem a público informar que toma ciência das reportagens que circulam enquanto ao suposto cometimento de crime no âmbito da violência doméstica. Todavia, esse assunto será esclarecido a partir de amanhã em sede de audiência de custódia. Traduzindo do juridiquês, o que significa? A gente não vai falar nada agora, esperem a audiência de custódia para vocês terem uma resposta mais assertiva. Além da nota, a defesa divulgou aquele primeiro vídeo da queda dos dois
que mostrei anteriormente para vocês. E segundo a defesa, essas imagens elas mostrariam que João estava apenas tentando retirar a mulher do apartamento, após insistir para que ela saísse. Na versão deles, os dois teriam caído durante uma resistência dela, e o ferimento seria resultado dessa queda acidental. Mas cara, sinceramente, mesmo esse vídeo não parece mudar muito a percepção da maioria das pessoas, e particularmente nem a minha. As imagens continuam mostrando uma mulher machucada, sangrando, e um cara que parece mais preocupado em controlar a situação do que em prestar socorro adequado. E quer saber o que torna tudo isso ainda mais pesado? As declarações anteriores do próprio João Neto sobre violência contra a mulher, ele chega a falar em uma entrevista que viralizou. Ele soltou essa pérola: homens só têm um motivo para bater na mulher, se ela lhe bater. E não parou por aí. João já defendeu publicamente que existem justificativas para a violência contra a mulher. Imagina o tamanho da contradição agora que ele próprio está sendo acusado exatamente sobre isso. E olha que não é a primeira vez que João se envolve em uma confusão desse tipo. Ano passado, ele próprio admitiu ter sido envolvido em uma briga física com outros advogados. Na ocasional, ele disse: hoje tive um incidente que realmente não aprovo. O advogado da outra parte começou a se exaltar, começou a gritar: e eu só trato mal quem me trata mal. Fecha aspas. Beleza. Como era de se esperar, a internet ela pegou fogo. Os comentários nas publicações recentes do Instagram do João, cara, viraram um campo de batalha. De um lado, fãs defendendo que é preciso esperar todos os fatos antes de julgar. Ok. Do outro, pessoas indignadas perguntando como um defensor da lei pode estar envolvido em algo assim. E infelizmente, como sempre acontece em casos de violência contra a mulher, não faltou gente tentando culpar a vítima. Tem comentário dizendo que certamente ela está querendo se aproveitar do velho da lancha. Cara, coisas bizarras e por aí vai. E se vocês observarem, é sempre a mesma história. Mas tenho que dizer, a maioria esmagadora dos comentários condena a atitude de João. Mesmo pessoas que eram fãs declaradas dele estão se posicionando contra, dizendo que se decepcionaram profundamente com a atitude do advogado. A OAB informou que abriu um processo disciplinar contra João Neto, mas que o caso ele corre em sigilo. Dependendo do resultado, ele pode até perder o direito de advogar, e assim que a justiça seja feita. Cara, olha, esse caso, ele é daqueles que nos fazem refletir um pouco sobre várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, fala muito sobre como a internet cria ídolos instantâneos, personagens que parecem perfeitos, até que a máscara cai completamente. Um exemplo disso, o próprio João Neto. Passou anos construindo um personagem defensor da justiça e, cara, de um cara que entende muito da lei, para agora estar do outro lado do balcão como um acusado. E segundo, cara, e mais importante, é um lembrete de que violência doméstica não escolhe classe social, não escolhe profissão, não escolhe nada. Está em todo lugar, muitas vezes escondida por trás de sorrisos e até mesmo fotos de Instagram. Então nem sempre devemos acreditar em tudo que vemos nas redes sociais. É claro que, como sempre dizemos aqui no canal, todo mundo tem direito à presunção de inocência até que se prove o contrário. O próprio João terá sua chance de se defender no processo, e a justiça assim decidirá se ele é culpado ou não. Mas também não podemos ignorar as evidências que já estão aí. O depoimento da vítima, as imagens de segurança, as declarações anteriores dele próprio sobre o tema. Cara, é muita coincidência, não acha? O que eu espero, sinceramente, é que independente do desfecho judicial que vai acontecer, que esse caso ele sirva para que mais pessoas entendam a gravidade da violência doméstica e como é importante denunciar e acolher as vítimas. E você? O que você sabe sobre esse caso? Cara, deixa aqui nos comentários sua opinião, independente se você é contra ou a favor. Eu quero mesmo entender. Foi mesmo agressão ou você acredita na versão da defesa? Será que o doutor do coco e do relógio vai conseguir se safar dessa? Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Vamos agora acompanhar o caso para ver se a justiça vai ser feita e como isso vai acontecer. E se você curtiu o vídeo, cara, deixa aquele like maroto pra gente aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização sobre outros casos também bombásticos. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, um beijo no coração de vocês, fui!